Olá, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado, toda segunda-feira às 21h30, aqui pelo canal Gazeta, né? Canal 19.1. Hoje estamos entrevistando aqui o nosso vereador Toninho de Souza. Muito boa noite, vereador. Já quero cumprimentar de cara. Boa noite, satisfação toda nossa. Estamos aqui para prestar contas do nosso mandato e à disposição dos nossos telespectadores e dos nossos entrevistados. Ótimo. Eu estou acompanhado, como sempre, pela Antoniele Costa. Boa noite, Antoniele. Boa noite, boa noite. Boa noite. Agradecer também ao Toninho por ter vindo. E também pela Cristiane Fonseca. Boa noite, Cristiane. Boa noite, bancada. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo no programa. Obrigado. Ótimo, muito bem. Então vamos começar, vereador. Bom, o senhor esteve como deputado, né? Um período aí, que é um mês e pouco, né? Mais ou menos? 42 dias. 42 dias. Faz um resumo, como é que foi tua estreia aí como deputado estadual aqui pelo nosso estado? Olha, em nível de propositura, nós apresentamos 10, sendo 4 projetos de leis na Assembleia Legislativa e também pudemos andar e contribuir com a nossa Baixada Cuiabana, que é a nossa área de atuação como parlamentar, onde eu tive voto e onde eu pude contribuir. Andei, pude atender algumas reivindicações da população. Em Nobres, por exemplo, eu pude contribuir na área de educação. Uma escola na região ali próximo a Bom Jardim, tinha uma escola que estava parada há muito tempo e nós conseguimos, junto à Secretaria de Educação, fazer com que essa escola pudesse retomar as obras. 600 vagas e que já no ano letivo de 2020, essa escola estará pronta e os alunos estarão estudando. Na Forquilha do Rio Manso, nós também conseguimos recursos para a reforma de uma escola e uma ponte de 113 metros que já deve estar terminando a construção da reforma dessa ponte. Entre Nova Brasilândia e Rosário Oeste também nós conseguimos fazer com que fosse recuperada uma ponte, isso ações. E em projeto de lei, significativamente, nós apresentamos 4 e levamos uma grande discussão para a Assembleia Legislativa sobre moradia popular. Trazendo como exemplo aqui de Cuiabá, nós levantamos essa pauta, já viabilizamos em Cuiabá, que são essas casas de projetos populares, Minha Casa Minha Vida, que elas são entregues pelo governo federal, mas não existe a fiscalização. Essas casas, quando o morador assina um contrato, diz que não pode vender, não pode alugar e não pode deixar abandonada. Mas não é isso que acontece, não existe a fiscalização pós a entrega dessas casas. O que nós constatamos em fiscalização é que muitas casas abandonadas e casas que estão alugadas, casas que foram vendidas. E aí o que nós fizemos? Provocamos a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura está fiscalizando esses contratos. Na Assembleia Legislativa nós trouxemos esse exemplo positivo de Cuiabá e forçamos a Caixa Econômica e trazendo esse exemplo positivo de Cuiabá, nós buscamos, por exemplo, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, que eles possam fazer essa mesma fiscalização e que nós possamos, somente com a retomada desses imóveis, tirar daquele que não precisa, retomar esses imóveis e fazer o sorteio para quem realmente precisa. Porque hoje, Vinícius, você tem aquela situação, aquele que não precisa, que já tem casa, ele pega, vende, faz a exploração imobiliária, e enquanto aquele que precisa se esforça para pagar um aluguel, ou então ele vive de favor. Então, somente com essa ação nós podemos retomar no Estado de 5 a 10 mil moradias, atendendo 10% do déficit habitacional do Estado de Mato Grosso. Então, toda essa movimentação nós fizemos nesse período, como tivemos na Assembleia como deputado estadual. No último dia do meu mandato lá, eu fiz essa audiência pública com a presença de 300 pessoas dentro da Assembleia Legislativa. Então, aproveitamos bem esse período na Assembleia Legislativa. Ótimo, então agora é só acompanhar a tramitação dos projetos, porque eles continuam tramitando, né? Mesmo na sua ausência lá. Na minha ausência, continuam tramitando, independente de eu estar lá como deputado estadual ou não,
embora eu tenha a expectativa de, se Deus quiser, ainda esse ano, retornar à Assembleia Legislativa e, se Deus quiser, em definitivo. Tá bom. Mais alguma suplência? Pode antecipar para nós? Na verdade, é o seguinte, nós temos aí o Tribunal de Contas, que deve abrir aí de 1 a 3 vagas. Haverá um processo de preenchimento de vagas no Tribunal de Contas e nós temos a expectativa de que isso aconteça ainda este ano, essas mudanças no Tribunal de Contas, por conta de decisões judiciais que devem acontecer. Vocês têm acompanhado aí a questão de Sérgio Ricardo, outros que estão tramitando no STJ, tem a eleição do ano que vem, mas eu acho que a transição do Tribunal de Contas acontece ainda esse ano. O primeiro que sair para o Tribunal de Contas, eu assumo na Assembleia Legislativa. E ainda tem o processo eleitoral municipal do ano que vem. São vários candidatos da nossa coligação à Assembleia Legislativa, então eu tenho a expectativa de retornar o mais rápido possível numa posição definitiva à Assembleia Legislativa. Ótimo. Antonielli? Vereador, justamente entrando nesse assunto, como o senhor colocou, de assumir uma posição definitiva, né? A próxima vaga é do Executivo. Existe algum acordo com o Executivo nesse sentido? Porque a vaga do Maluf foi da Assembleia, né? Foi da Assembleia, e nós tínhamos a expectativa de que seria do grupo dos 9 que elegeram o governador Mauro Mendes, que eu faço parte. Mas acabou caindo num grupo de oposição, teoricamente, ao governo, que foi Guilherme Maluf, que não participou da eleição de Mauro Mendes. Isso para nós foi uma surpresa. Mas, paciência. Agora, no encaminhamento para o Tribunal de Contas, nós temos 3 nomes lá, que eu não vou dizer aqui, mas os próximos passos, os próximos nomes, são da Assembleia Legislativa e dificilmente saem desse grupo dos 9 que elegeram Mauro Mendes, até porque já foi contemplado da oposição ao nosso governo. E 3 nomes que devem ser escolhidos, se isso acontecer, devem sair dos nossos 9 que elegeram o governador. Tá. Vereador, eu queria entrar um pouquinho na questão da Câmara. A Câmara sempre foi conhecida como Casa dos Horrores, né? Por uma questão de... Sempre teve muito assunto polêmico, desvios, teve muitas coisas que aconteceram em outras legislaturas. Havia uma expectativa, né, para a legislatura atual que mudasse. Que houve uma renovação grande lá de parlamentares, o senhor está desde, né, da legislatura passada, e hoje a gente ainda continua vendo alguns episódios, vereadores, né, tendo problemas aí, tanto com relação a obras do município, ou às vezes, não sei se seria a palavra correta, invasão de unidades, né, e como é que o senhor vê, lá como vereador, como é que o senhor vê? O senhor chegou, inclusive, a já discutir com um colega de parlamento, como é que o senhor vê essa questão, e quando que a Câmara vai conseguir definitivamente mudar esse nome que leva aí? A Câmara vai conseguir mudar essa posição quando mudar o comportamento dos seus vereadores. Porque o problema da Câmara não é institucional. O problema da Câmara é individual. E você fala o seguinte, mudanças da Câmara. A Câmara mudou. A Câmara atendeu pleitos de mudança, mudou em nomes, mudou em filosofia de juventude, mas eu estou aqui diante de 3 analistas políticos. E analisem comigo. As mudanças que aconteceram, sede de mudança, de juventude na política. Vamos lá. Eu entrei em 2008. Qual foi o problema que aconteceu em 2008? Elegemos em 2008 e 2009. Um jovem chamado Ralph Leite, que pregava mudança dentro da Câmara Municipal. Este foi o problema da legislatura que eu entrei. Na legislatura seguinte, falava de mudança. Qual foi o problema da legislatura seguinte? Um jovem que queria mudança. Qual é o nome dele? Responda para mim. João Emanuel. João Emanuel. Ok. Veio a legislatura seguinte. Qual é o problema dessa legislatura que queria mudança? Responda para mim.
Se vocês não respondem, eu vou dizer Abílio Júnior. Certo? Então vejam bem, a sociedade sempre queria mudança e falava em mudanças. As mudanças aconteceram. Mas os problemas aconteceram dentro das mudanças. Então o problema é a Câmara. O problema são comportamentos individuais e dentro das mudanças que a sociedade promoveu. Eu estou diante aqui de analistas políticos. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Já tivemos, nesses casos que o senhor citou, de cassação de parlamentares. Acredita que nessa legislatura também possa ocorrer, então, no caso do vereador Abílio? A Câmara sempre foi cobrada dentro dos seus procedimentos. A Câmara errou, a Câmara corrigiu os seus erros cometidos, em maior ou em menor quantidade. No Ralph Leite houve um problema particular, que ele não foi cassado pelo problema que aconteceu no 0 quilômetro, mas ele foi cassado pela agressão à namorada. Correto? Não sei se vocês se lembram, mas o rosto da namorada ficou horrível. Só não vou falar desfigurado, que eu estaria exagerando. Mas ficou horrível. O João Emanuel cometeu um crime que a sociedade inteira acompanhou. Era difícil, certo? Uma absolvição naquele momento. O Abílio Júnior, problema de comportamento, não sei se seria o nível de cassação. Não chegou a esse ponto, não chegou à comissão de ética. Até porque eu sou presidente da comissão de ética. Mas são atitudes que levam a esse questionamento dentro da Câmara Municipal de Cuiabá. E que joga a Câmara Municipal de Cuiabá dentro desse rol de análise. Isso nós precisamos ser francos, certo? Eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para dialogar francamente com a população. Não estou aqui para julgar um colega meu, certo? Mas eu estou aqui para dizer o que acontece. Isso é fato. Isso a população, ela acompanha cotidianamente e vocês são testemunhas disso. Ok, Cris. Vereador, eu quero continuar, né, com essa pauta sobre a questão da comissão de ética, né? O senhor esteve como deputado há algum tempo, né? É presidente da comissão de ética e, coincidentemente, na sua volta para a Câmara dos Vereadores, o representante que estava na comissão de ética no momento acabou acelerando o processo com relação ao vereador Felipe Velaton, que está denunciado, que está sendo investigado pelo Ministério Público, o processo tramita, né? No entanto, na Câmara houve um processo aí de aceleramento, coincidentemente com a sua data de retorno. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor avalia essa posição desses que estavam, né, no lugar do senhor na comissão de ética? Olha, tem que ficar bem explicado que esse processo do Velaton chegou a mim, enquanto estava na Câmara, presidente da comissão de ética, e eu notifiquei o Velaton para que ele pudesse se defender. Ao notificar, eu me ausentei para ir para a Assembleia Legislativa para assumir a cadeira de deputado estadual. E, na minha ausência, o Vinícius Ugnei assumiu temporariamente o papel de presidente. Eu anunciei que voltaria na terça-feira, na segunda-feira fechou-se o relatório. Eu, sinceramente, não posso, até por uma questão de ética, analisar o trabalho que foi realizado. Eu só posso dizer que se eu tivesse no comando dessa comissão de ética, não seria esse o meu procedimento. O procedimento seria feito de uma forma diferente. Mas eles entenderam que teria que ser assim, paciência. Voltei, não falei absolutamente nada em relação a isso, aceitei o resultado, até porque não cabia a mim outro posicionamento, e bola para frente, certo? Até porque não fiz nenhum comentário, porque eu estava ausente, exercendo a minha função de deputado estadual. Então, não me cabe me posicionar
em relação a isso. Porque assim, há uma ideia de que houve um aceleramento do processo, foi exatamente como o senhor disse. Quando o senhor anuncia que volta para a Câmara, né, esse processo, coincidentemente, ele é cancelado, ou seja, ele é enterrado, arquivado, né, no dia em que o senhor volta para a Câmara. E aí eu pergunto para o senhor, ainda que o senhor não fale sobre a questão da comissão de ética, mas assim, é um vereador e ele segue denunciado pelo Ministério Público. Há uma denúncia, né, de que a verba indenizatória dada para o chefe de gabinete foi repassada parcialmente para esse vereador. Então, assim, ainda que o senhor não analise na condição de comissão de ética, como que o senhor analisa isso como vereador, tendo um colega denunciado por uma situação como essa? Bom, isso vai ser investigado dentro do Ministério Público. O processo continua em andamento. O Ministério Público vai fazer o seu trabalho. Existe também um inquérito dentro da Delegacia Fazendária. Eu anunciei na quinta-feira que eu retornaria. Protocolei oficialmente a presidência, anunciei perante os vereadores e protocolei oficialmente na presidência que eu retornaria na sessão da terça-feira, dia 4. Como, de fato, no dia 4 eu cheguei e me apresentei. E aí, no dia 3, segunda-feira, houve o processo protocolado na presidência do fechamento da comissão de ética. Isso aí é a sociedade que vai avaliar. Isso aí são vocês, analistas políticos, que vão avaliar, certo? Não sou eu que vou aqui fazer esse tipo de julgamento. Eu só repito o seguinte, se estivesse eu lá, não seria esse o procedimento, mas paciência. Talvez teria pelo menos ouvido a parte, né? Porque o próprio vereador que estava sendo denunciado acabou não sendo ouvido pela comissão de ética. Muito bem. Bom, vereador, para ficar na sua atuação na Câmara ainda, Santa Sim. Casa, né? Sim. Uma grande polêmica aí que o fechamento da Santa Casa, agora há pouco tempo o governo do estado fez uma requisição e a expectativa é estadualizar, né? Criar um hospital estadual, né? Como é que foi a atuação de vocês lá e qual é o problema real da Santa Casa, pelo que vocês verificaram, vereador? Pois Santa Casa foi eu, vereador Toninho de Souza, que levei a Santa Casa, o movimento Santa Casa de portas abertas para a Câmara Municipal, dizendo que, primeiro, nós tínhamos que reabrir as portas da Santa Casa. Isso foi um fato, certo? O que realmente aconteceu, passou pela prefeitura e chegou a decisão do governo do estado assumir as portas da Santa Casa. Isso é um fato. Segundo ponto, eu abri na Câmara Municipal a CPI da Santa Casa, porque nós não podemos deixar de lado o que levou a Santa Casa a esse caos financeiro. Como eu fui para a Assembleia Legislativa, a presidência da CPI da Santa Casa eu repassei ao delegado Marcos Veloso. E essa CPI está em andamento. Porque o que levou a Santa Casa a esse caos foi um absurdo financeiro. Vejam bem, só para o nosso telespectador compreender. Em 2013, quando o doutor Saboia entregou a presidência da Santa Casa para o Antônio Preza, a Santa Casa não tinha 1 centavo de emenda parlamentar. A Santa Casa sobrevivia apenas do serviço que prestava a Prefeitura de Cuiabá. Pagava salário em dia. De repente, o Preza assume a presidência da Santa Casa, passa a ter a famosa emenda parlamentar, e foram mais de 40 milhões de emendas parlamentares. Nesse período, o hospital faz um empréstimo de 49 milhões de reais junto à Caixa Econômica. O hospital começa a receber ajuda da sociedade, reformas de alas por parte do empresariado e, de repente, em 6 anos, com todo esse tipo de ajuda, de emendas parlamentares, de empréstimos, o hospital se afunda numa dívida de mais de 120 milhões de reais. Eu não posso acreditar que foi apenas má gestão. Não dá para acreditar nisso. Houve aí, eu acredito, má fé no meio desse processo.
Por isso, nós abrimos essa CPI, e essa CPI precisa trazer um resultado. Eu dizia e repito, Santa Casa é caso de polícia. Ao final dessa investigação vai sair gente algemada dentro desse processo. E não pode nós darmos por satisfeitos com essa Santa Casa reaberta e assumida pelo governo do Estado. Emendas parlamentares, dinheiro da população, dinheiro do povo que foi colocado ali. Recursos que foram feitos de empréstimos à Caixa Econômica Federal, isso sendo pago ali. Dinheiro da prefeitura que foi colocado ali, procedimentos, cirurgias que não foram realizadas, recebidas pela prefeitura, mas não realizadas. Então tudo isso precisa ser investigado. Equipamentos que constam que foram pagos, que foram adquiridos e equipamentos que nunca apareceram. A controladoria identificou isso num documento, num parecer que foi divulgado pela imprensa. Cadê esse equipamento? Eu vou te interromper, vereador, rapidinho, nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no programa Emparedado. Estou ouvindo uma musiquinha. Logo depois voltamos, né? Só que apresentador de TV sabe como é que é, né? Conhece. Então, estamos entrevistando aqui o vereador Toninho de Souza, né? Eu, juntamente com Antoniele Costa e Cristiane Fonseca, aqui no programa Emparedado, pela TV Gazeta. Vamos para um breve intervalo e voltamos logo na sequência. No mês dos namorados, para qualquer casal, a Farmácia Unimed tem as melhores ofertas. Perfumes importados com 30% de desconto. Descontos de 25% em toda a linha de maquiagem Vult. Centro Homem e Mulher de R$ 69,40 por R$ 52,90. Num casal moderno ou no romantismo à moda antiga, o amor prevalece. Para momentos mágicos que ainda virão, aproveite as ofertas do mês dos namorados na Farmácia Unimed Cuiabá. Clínica Harmonie é mais que estética. Aqui cuidamos do nosso cliente de forma personalizada. Atendimento em estética avançada facial, corporal, capilar, podologia e muito mais, com profissionais capacitados, além de micropigmentação estética e paramédica. Venha para a Harmonie, Rua Presidente Marques, 1195, Sala 6, Edifício Cuiabá Center Empresarial. Clínica Harmonie, 99631-0064. Não adianta matar leão, chave de braço voadora ou bater cruzado. Ó meu compadre no combate com o mosquito, o jeito certo eu te digo é não ficar parado. Pra nocautear o mosquito, tampe sua caixa d'água no terreno e no quintal. Não deixe água parada, vai virando esse pneu, estilo rock balboa. Vire os vasos e as garrafas, nunca mais mosquito voa. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. No mês dos namorados, para qualquer casal, a Farmácia Unimed tem as melhores ofertas. Perfumes importados com 30% de desconto. Descontos de 25% em toda a linha de maquiagem Vult. Centro Homem e Mulher de R$ 69,40 por R$ 52,90. Num casal moderno ou no romantismo à moda antiga, o amor prevalece. Para momentos mágicos que ainda virão, aproveite as ofertas do mês dos namorados na Farmácia Unimed Cuiabá. Porque lá tá bem bonito. Comeu de pobrinho lá. Mas é bom, lá.
Muito bem, estamos retornando aqui com o programa Emparedado, toda segunda-feira às 21h30 aqui pelo canal 19.1, pela TV Gazeta. Hoje eu estou, juntamente com Antoniele Costa e Cristiane Fonseca, estamos entrevistando aqui o vereador Toninho de Souza. Lembrando que o programa é um patrocínio, né, do site Política em Gotas, do Ponto na Curva e também do GW100. Bem, vereador, então só para retomar, Santa Casa, é isso mesmo? Quer acrescentar algo? Eu queria complementar, vereador, porque assim, a gente tem muito histórico também de CPI que às vezes não levam a lugar nenhum, os outros falam, CPI acabou em pizza. Sim. O que a Câmara espera apurar nisso? Porque assim, houveram muitas denúncias de que havia negociata de emenda, um deputado falando que o prefeito sumiu com dinheiro. O que você já conseguiu apurar nisso daí? E onde que a Câmara pretende chegar com essa CPI? Olha, o trabalho que eu tracei lá, Antoniele, é o seguinte. A Santa Casa, nós temos que compreender o seguinte. O dinheiro que entrou e para onde foi aplicado. Porque você tem o funcionamento de uma empresa, certo? Certamente vocês aqui são conhecedores de uma empresa. Então o dinheiro entrou, tem que ter uma saída. E essa saída precisa ser justificada. Digamos, emenda parlamentar. Entrou quanto? 50 milhões de reais? Ok. Para onde foi destinado esse dinheiro? Entrou oficialmente? Bom, a saída foi para quê? Compra de um equipamento? Nota fiscal, transferência, foi para aquisição de um equipamento, cadê esse equipamento? Esse dinheiro precisa ser justificado. Tudo que entrou ali precisa ser justificado. Ok, pegou a nota fiscal, vai se verificar, essa empresa existe ou foi apenas uma empresa fantasma para lavagem de dinheiro? A investigação ela é simples. E quem sou eu para ensinar um delegado como o Marcos Veloso? Então eu deixei em boas mãos. Esse foi o parâmetro que eu tracei para a investigação da Santa Casa. E o delegado Marcos Veloso, com a expertise policial, ele vai trabalhar exatamente nessa linha. Está trabalhando exatamente nessa linha, certo? O hospital não ampliou nenhuma unidade, nenhuma sala, nenhum leito, ok? Então, o que justifica esse dinheiro lá? O que foi reformado lá foi com a ajuda de empresário. Poxa vida, o quadro de funcionários aumentou tanto assim? Não. Gente, qual é a razão desta dívida milionária com o volume de dinheiro que entrou? Certo? Então, tem que ter uma razão para esse dinheiro entrar e ainda ter essa dívida milionária. Nós temos que entender qual é a justificativa para essa dívida milionária e com o montante de dinheiro que entrou. É isso que nós precisamos saber. E aí, respondendo, foi má administração ou foi má fé? Foi roubo, ladroagem dentro da Santa Casa? E assim também saber se de fato essas emendas chegaram, né? Porque também se falou muito que pode ter havido negociações, no caso dessas emendas, algum retorno talvez, né? Pois é, a emenda, ela chegou, ela entrou na Santa Casa. Aí, o X da questão é, entrar ela entrou, como saiu, para onde que saiu, certo? É isso que eu estou dizendo. O dinheiro entrou. Agora, a emenda entrou e saiu para onde? Qual foi a finalidade? Porque o dinheiro entra numa empresa e ele sai. Agora, a investigação ela precisa comprovar. Tá ok. 50 milhões de emenda entraram, mas saíram do hospital de que forma? Pagamento para funcionário não pode utilizar. Usou esse valor para quê? Para comprar equipamento? Ok. Onde que estão tantos equipamentos desse valor? Isso precisa ser comprovado para a investigação. Ah, não, ampliou o hospital. Ok. Para onde que foi esse hospital? Certo? É isso que eles precisam provar dentro dessa investigação. Certo? É isso que nós precisamos compreender. Eles precisam provar a saída desse dinheiro.
Ok, Cris. Vereador, eu quero agora continuar mais na questão política Ok. mesmo, né? No dia 20 de fevereiro, o site Hipernotícias divulgou uma pesquisa da KGM fazendo uma avaliação sobre os vereadores de Cuiabá. E nessa pesquisa aponta, né, até um dos vereadores que o senhor citou aqui como sendo muitas vezes, né, aquela crise da juventude, o vereador Abílio, como sendo o melhor vereador de Cuiabá. Sim. E apontou o senhor como sendo o pior vereador de Cuiabá. Como é que o senhor avalia essa pesquisa da KGM que foi publicizada no site Hipernotícias? Olha, eu respeito o trabalho de qualquer pesquisa, mas eu sempre valorizei o voto na urna. Fui o vereador mais votado de Cuiabá, com quase 6 mil votos. Para deputado estadual, eu tive quase 18 mil votos. Só não tive o mandato. Ganhei na votação popular, tive mais votos do que 6 que estão na Assembleia Legislativa, mas por questão de legenda, não cheguei à Assembleia Legislativa. Então, vejam bem, não sei qual é o parâmetro dessas pesquisas, mas onde eu ando na minha cidade, sou abraçado, beijado pelos meus eleitores, tenho carinho da nossa população. E esse é o meu dia a dia, certo? Esse é o melhor parâmetro que eu tenho. Jamais quero ser unanimidade. Tem quem gosta, tem quem não gosta do Toninho de Souza. Isso eu sempre tive a mais absoluta noção, certo? Mas também tenho noção do meu valor perante a população. Isso, para mim, é absolutamente normal. A política é assim. Ok. Então, vereador, vamos falar um pouquinho da sucessão, né, municipal. Sim. Tem gente que acha que está cedo, né, mas eu sempre puxo a língua de vocês, né? O PSD, o Fávaro, né, que é o presidente, né, do PSD, Fávaro, né, estadual, isso, né, em nível estadual, falou que vocês querem ter candidato próprio aqui em Cuiabá, né? Os partidos vêm se movimentando nesse sentido, porque nessa eleição, a priori, não haverá coligação na proporcional, né? Só se mudarem a regra, que já tem movimento para mudar a regra, mas hoje... Já tem movimento no Congresso, no Senado, né? especificamente, com o Alcolumbre, né? Mas, enfim, hoje, né, pela Bolsa de Valores de hoje, não haverá coligação no proporcional. Então, os partidos querem lançar a chapa própria para puxar voto para a legenda, né? Conseguir eleger. Como é que o senhor está vendo o desenho da próxima sucessão municipal e o posicionamento do seu partido, do PSD? Olha, o PSD é uma posição do nosso presidente Kassab, que cidade com mais de 100 mil habitantes, o PSD quer ter candidatura própria. Que é uma estratégia do PSD de se fortalecer em todo o Brasil. E aí passa por esse movimento das grandes cidades. Em Cuiabá, todos os partidos falam em candidatura própria. Hoje eu estava lendo aí dos pequenos partidos também falando em candidatura própria. Isso é um processo natural, né? Mas eu acho que a eleição de Cuiabá, ela tende a ser disputadíssima em 2020. Embora nós tenhamos que reconhecer que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele é o favorito absoluto pela administração que vem fazendo. Quem acha que o prefeito Emanuel Pinheiro está mal das pernas está enganado. Ele tem o seu crédito muito grande perante a população. O que aconteceu com ele de acidente de percurso, ele compensa em trabalho, tem trabalhado e tem trabalhado muito. Então, embora a gente fale aí que esteja cedo, mas o prefeito Emanuel Pinheiro também tem trabalhado nesse processo de reeleição. Então, vejam bem, eu acho que no final as coisas acabam se desenhando, se afunilando aí, mas, por enquanto, o PSD fala aí em candidatura, é uma determinação do Kassab e uma filosofia mantida aí pelo nosso presidente Carlos Fávaro. Mas eu não estou autorizado em falar em processo eleitoral, isso é conduzido pelo presidente Fávaro. O que eu tenho feito é trabalhado bastante aí enquanto vereador
como tive lá como deputado, e deixo isso aí pela esfera estadual que vai conduzir o nosso processo. Entendi. E tem nomes já possíveis, assim, do PSD em Cuiabá, cogitados para serem candidatos? Olha, nosso partido sempre teve bons quadros, né? Sim. E eu acho que na hora certa, se decidir por algum nome, deve ter sim. Entendi. Então, na sua opinião, o prefeito Emanuel é favorito, mas a eleição deve ser acirrada, é isso? Emanuel é um dos favoritos nessa eleição. Se ele decidir disputar, é um nome fortíssimo. Entendi. Antônia? Vereador, eu queria entrar nessa questão ainda do PSD. O presidente, né, o Carlos Fávaro, ele tenta ainda, eu falo que ele não desistiu, porque ainda tem recurso, há uma série de fatores. Não foi uma coisa que era esperado pela defesa dele, que era que o terceiro lugar assumisse, mas ele teve um voto para isso com a cassação, né, da senadora Selma. Ele é o terceiro colocado e é possível que isso ainda vá para o Tribunal Superior Eleitoral, ou em caso de ter uma nova eleição, ele também é um nome que destaca e que desponta pela votação que ele teve. Como é que você avalia esse processo todo? Olha, eu entendo que o processo de cassação que aconteceu em Mato Grosso, chegando a Brasília, é inevitável a cassação da Selma Arruda. Porque aqui foram 7-0. O que se colheu de prova aqui em Mato Grosso é impossível, praticamente impossível, você reverter em Brasília. Agora, eu acredito muito na possibilidade de uma nova eleição. E essa nova eleição é muito provável que ela aconteça junto com o processo eleitoral de 2020, até por uma questão de economia. E aí, acontecendo essa eleição, eu acredito muito no favoritismo do nosso senador Fávaro, porque ele não parou no seu trabalho eleitoral, é o único que tem mantido atividade, visitado vários municípios. Nós fizemos uma reestruturação partidária agora, com a eleição dos diretórios municipais, o Fávaro esteve presente, tem feito um trabalho muito bom como representante de Mato Grosso em Brasília, no nosso escritório. Nós teremos a renovação do diretório estadual nos próximos dias e devemos reconduzir Fávaro como presidente do diretório estadual, e ele vem fazendo um trabalho de união do agronegócio. Hoje eu diria para você que o agronegócio estaria unido em torno do nome de Carlos Fávaro. Então, se acontecer essa eleição em 2020, eu não tenho dúvida que Carlos Fávaro será o nosso senador eleito nas urnas. E eu gosto disso. Eu não gosto dessa história de tapetão, não. Ele foi muito criticado, né? Assim, as pessoas falavam que ele queria ir no tapetão para assumir como terceiro colocado, né? E não foi o que ocorreu, né? Que o TRE decidiu por uma nova eleição, não em acolher o pedido da defesa dele, que era já assumir de forma imediata, né? Eu sou favorável à eleição. Eu acho que eleição, o processo político tem que se dar por eleição. Se você perguntar para mim desse movimento liderado pelo Valtenir, eu sou contrário, certo? Não sou favorável. Eu fui feito para disputar a eleição. Para ganhar ou para perder, você tem que disputar a eleição no voto. Você tem que respeitar a decisão do povo, certo? Então, eu acho que lá em Brasília, referenda essa decisão de Mato Grosso e vamos para o voto. Carlos Fávaro tem todas as condições de ganhar a eleição em 2020. Vai prorrogar mandato de vereador, de prefeito, larga a mão disso. Vamos realizar a eleição e vamos ganhar no voto. Eu gosto de uma eleição, certo? Eu gosto de uma disputa. Fui feito para disputar a eleição. Não tenho medo de eleição. Ganhar ou perder faz parte do processo. Quando o senhor fala do agro, o senhor fala de Adilto Saquete, fala de Blairo Maggi, teria o apoio desses nomes, que são nomes também cotados para a vaga? Blairo Maggi, Eraí Maggi, eu acho que o próprio Adilton Saquete, porque o agronegócio dividiu. Hoje, você pega, por exemplo, o agronegócio, não tem representante. Fala em taxação de agronegócio. Há poucos dias eu estava na Assembleia Legislativa como deputado, produtores rurais
fazendo manifestação na defesa da retirada do milho, né, da taxação do milho, 2.000 produtores lá fazendo manifestação. Eu nunca tinha visto isso, porque eles não têm mais a representação política, porque eles dividiram. Pela primeira vez eles dividiram. Jonas Pinheiro, que não era produtor lá atrás, ele conseguiu agregar o agronegócio. Depois o agronegócio elegeu os seus representantes. E nessa última eleição, numa atitude burra, eles racharam, dividiram em 3, não elegeu ninguém. Isso é uma atitude completamente ignorante do agronegócio. E eu espero que eles tenham compreendido. E olha aqui, estou longe do agronegócio, eu não planto nem cebola, certo? Mas estou falando da questão do agronegócio, de uma decisão deles, certo? Então, agora, certamente eles vão colocar o pé no chão e o Favro é a oportunidade de unir o agronegócio. Muito bem, Cris. Vereador, quero voltar novamente para a Câmara, né? No tocante a essa... Eu estou à sua disposição. Né? No tocante a essa legislatura, né? O senhor fez algumas ponderações com relação ao vereador Abílio. Sim. E até acho que houve um momento, né, que vocês dois protagonizaram uma discussão bem pesada, né, na Câmara. Ele disse coisas do tipo que o senhor era oportunista, que o senhor auto se promovia com as coisas dos colegas. Ao mesmo tempo, o senhor também disse que ele não tinha respeito com os colegas, né, que até as pessoas não consideravam ele normal. Enfim... E nesse contexto, né, hoje a Câmara teve uma mudança aí com relação ao presidente da casa, que acaba tendo que mediar esse processo. Então eu pergunto para o senhor como é que o senhor vê, né, hoje o presidente da casa, né, lidando aí com essas intempéries hoje dessas relações. E em tempo eu quero trazer uma fala do senhor Sim. desse dia da discussão. Abre aspas, né? Misael vive lendo salmos da Bíblia em plenário, mas precisava levar até lá alguém que expulse demônios. Fecha aspas, vereador Toninho de Souza. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, assim, dessas relações, né, com relação à Bíblia, como é que o presidente da casa está lidando com isso e uma avaliação hoje do atual presidente. Não, o presidente Misael, ele tem habilidade, é bastante calmo, ele tem habilidade suficiente para conduzir o legislativo. Mas os temperamentos dentro da Câmara Municipal extrapolam essas habilidades, né? Terrível. Então, infelizmente, a Câmara, na minha ausência lá, viveu momentos terríveis, de quase atritos, de quase vias de fatos entre vereadores. Então, sinceramente, ali é o que eu falei agora há pouco, é comportamento pessoal. E o problema não sou eu. Essa fala que eu fiz, apenas reagindo a um comportamento isolado que você não consegue compreender. Uma pessoa que não se controla dentro de um parlamento. Falei, poxa vida, em um determinado momento, falei, olha, tem algo errado, tem que fazer um exorcismo, né? Mas foi uma palavra naquele momento e que depois eu decidi deixar de lado, né? Mas, enfim, esse problema existe, nós vamos ter que tocar para frente, né? Tem que conviver. Ok. Vereador, então, nessa legislatura, que legislação que o senhor destacaria que a Câmara aprovou que o senhor considerou relevante? Porque muita gente cobra isso, né? O trabalho, o serviço prestado pela Câmara mesmo em termos de legislação. Como é que o senhor vê isso? Vinícius, a Câmara Municipal, ela trabalha muito bem. A Câmara, ela é produtiva. O problema é que esses fatos isolados acabam sobrepondo todo o bom resultado que a Câmara acaba produzindo, não é? Mas nós temos excelentes vereadores, excelentes resultados dentro da Câmara Municipal. Eu citei aqui essa questão da habitação, que eu consegui implementar dentro da Câmara Municipal, conversando com o secretário de Habitação
e ele fazendo a fiscalização dos contratos. Na área de habitação, por exemplo, eu atuando na defesa da nossa população, eu consegui evitar o despejo e manter moradia de 2 importantes bairros de Cuiabá, Pedra 90, manter a moradia de parte dos moradores do Cidade Verde. Então, é você garantir o direito à moradia. Eu implementei um ritmo de trabalho na Câmara Municipal, não apenas de fazer a fiscalização e bons projetos de lei, mas de você ter uma atuação muito presente na comunidade, fazendo aquilo que o povo precisa, que é o contato com o vereador, atendendo a reivindicação. Com isso, defender o asfalto, defender aquele serviço que a população precisa. Esse ritmo eu implementei dentro da Câmara Municipal. Hoje, ele é seguido por vários vereadores. Vários vereadores acompanham esse modelo de atuação do Toninho de Souza, que eu comecei lá atrás, desde a minha primeira legislatura. Então, muita gente faz isso, aproxima da comunidade. Esta é a razão de nós sempre termos uma boa votação. Eu entrei na Câmara em 2008 como o penúltimo colocado, 3.093 votos. Eu tenho marcas de sol aqui no meu pescoço, porque eu percorri 127 bairros de Cuiabá em 2008, andando e pedindo voto. Mas eu dizia, eu quero uma oportunidade. Na eleição seguinte, 2012, eu pulei para 6º colocado. E, em 2016, eu bombei nas urnas, tive quase 6.000 votos, fui o mais votado de Cuiabá e, por sua vez, do estado de Mato Grosso. Mas trabalhando assim, próximo da população, interagindo com a nossa população. Então, isso é fruto de trabalho, certo? Então, é o lado bom da Câmara Municipal, mas acontecem fatos que ganham muito mais mídia do que esse trabalho que é realizado pelo Toninho de Souza por outros vereadores. E existe uma falha de comunicação, a seu ver, vereador? Por que isso não chega na população? Por que há essa imagem negativa, né, de Casa dos Horrores que a Antonella já lembrou aqui para nós? Porque a imprensa vai em busca de quê? O que vende demais. Má notícia, O que né? vende demais. Certo? Se você vai lá na Câmara, certo? Existe um projeto bom, legal para você mostrar para a população. Existe uma briga. O que é que te chama a atenção? O que você vai mostrar? Seja sincero. A briga. Né? A briga. Dá mais audiência. Né? Certo? Lógico. A notícia boa em si, certo? Eu tenho um motorista lá no grupo que eu trabalho, ele andava comigo assim, ele falou, olha, isso é a fala do povo. Olha, o povo gosta de baixaria, o povo gosta de briga, de sangue, certo? A palavra popular, certo? Então o povo gosta disso, a briga, a baixaria, isso dá audiência, é isso que dá audiência. Ele falava o seguinte, falou, olha, essa história de florzinha, coisinha bonitinha, falou, não, larga a mão disso, certo? Essa é a opinião do motorista, certo? E que acaba sendo a opinião de grande parte da população. Agora, vai lá na Câmara, olha, tem um projeto muito bacana aqui do Toninho de Souza, tem uma ação. Chega lá, depara com aquele tumulto, certo? Aquela discussão, a briga, a imprensa vai em cima da briga. O bom projeto, a boa ação, acabou. Não é notícia, não vira notícia. É muito difícil você emplacar isso como notícia. Entendi. Antonieri? Vereador, entrando nessa questão ainda da legislatura, teve um projeto bem polêmico que foi aprovado recentemente, que é a questão da taxação dos aplicativos, né, de carro, né, o Uber, o 99. O senhor foi uma das pessoas que defendeu, né, a tarifa, né, o imposto sobre esse... Com muita consciência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque o senhor foi alvo de algumas críticas, né, com relação a isso. Como é que o senhor vê todo esse cenário? Fui alvo de crítica e impulsionado por pessoas de má fé. Por quê?
uma taxa paga uma vez por ano, que São Paulo cobra, que Brasília cobra, e cobra para identificar o veículo, certo? Identificando o veículo, para dar segurança ao passageiro, para dar segurança ao motorista de aplicativo, certo? Hoje, a gente vê vários carros aí de aplicativos sendo roubados. E eles querem que a polícia fiscalize os carros de aplicativos. Mas eles não têm identificação, porque não passam pela regularização. Sendo regularizados, automaticamente ele tem que colocar um adesivo visível na parte traseira, na parte da frente. É Uber. Então, Uber na frente e atrás. Ele precisa ser identificado. Então, a polícia vai identificar, o passageiro vai identificar. Há poucos dias eu entrevistei motorista de aplicativo. Ah, mas a polícia não identifica, a polícia não fiscaliza, certo? Porque ele não passou pela regularização. Se ele vê um celularzinho ali, ele tem que identificar. Gente, quanta gente que não anda com um celular, certo? Então, hoje, eu tenho certeza que muita gente, muitos motoristas nem falam mais dessa taxa. Mas, no momento, eles são induzidos. Aquele discurso muito fácil, aquele discurso irresponsável, certo? Que acaba, igual piolho, né? Vai pela cabeça dos outros. Mas eu votei com muita consciência, certo? Eu sempre digo o seguinte, eu defendo as minhas opiniões, defendo minhas posições. E sempre fui homem para defender as minhas posições. Eu brinco lá na Câmara, eu falo, olha, eu sou torcedor do Flamengo. Não importa se a galeria está lotada para vaiar ou para aplaudir, certo? Vou para defender a minha posição? Eu defendo, com convicção. Hoje posso ser vaiado, lá na frente eu vou ser aplaudido. Foi assim que eu votei. Ótimo, Cris. Vereador, eu quero entrar agora um pouco na conjuntura estadual, já que o senhor esteve como deputado e até apontou aqui para nós que há uma possibilidade aí da efetividade, né, da sua vaga na Assembleia Legislativa. Sim. Hoje fazem 14 dias da greve da educação, em tempo que eles definiram por continuar a greve por tempo indeterminado, haja visto o tratamento que o governador Mauro Mendes está dando para a categoria. Em tempo que a educação mantém a greve, os servidores hoje do Detran também votaram pela adesão à greve a partir do dia 14 de junho. Qual que é a avaliação do senhor com relação ao tratamento do governador Mauro Mendes com os servidores públicos e mais precisamente aí com a educação? Olha, sou aliado do governador, sou defensor do governador, acho que o governador fez o dever de casa e está indo bem, mas estou preocupado com a avaliação que está sendo feita pelo governo e pelos seus aliados. Porque tenho ouvido muito dizer que a greve está fraca, que o movimento não tem apoio e esse erro de avaliação já foi feito de forma equivocada no governo Pedro Táxi. E o governo Pedro Táxi, que era forte, enfraqueceu e foi derrotado pelos servidores públicos lá atrás. Eu tenho a preocupação desse erro estar sendo cometido, esse erro de avaliação está sendo cometido no governo Mauro Mendes. Porque hoje a Assembleia dos Servidores da Educação foi muito forte. A manifestação dos servidores da educação foi muito forte. A adesão recebida pelos servidores da educação foi muito forte. E os servidores públicos no estado de Mato Grosso, hoje é uma categoria muito forte. Então, vejam bem, o governo tem que ter muito cuidado na avaliação desse enfrentamento. Me preocupa muito. Não apenas esse erro de avaliação, mas os desdobramentos disso. Porque isso é prejudicial ao estado de Mato Grosso e também um erro de avaliação do governo também isso é prejudicial ao estado de Mato Grosso. Então eu espero que o governo possa usar
melhor esse tipo de análise e rever a condução desse movimento, para não cometer os erros que foram cometidos no governo anterior. Até quando o senhor falou sobre a greve, né, hoje já tem 93%, né, das escolas paralisadas, né, dentro do estado, do movimento paredista. Né? E em tempo em que se fala de fraqueza da greve, você vê que mais uma categoria, ou seja, o Detran, os servidores do Detran hoje assumem também que a partir do dia 14 de junho fazem greve. Né? Há dentro da educação já aqueles que apontam que o antigo governo, como o senhor disse, né, que teve problemas com o funcionalismo público, pelo menos honrava, né, com o pagamento dos salários e da RGA. E hoje esse governo está sendo um pouco mais truculento com relação a essa postura em relação ao funcionalismo público. Né? Então, assim, para além de uma avaliação política, né, como que o senhor avalia que o governador Mauro Mendes poderia conduzir isso, né, já que a gente está falando de servidores, de trabalhadores que estão com seus salários defasados e inclusive com perda de direitos? Pois é, vejam bem, por que eu falo de erro de avaliação política? Porque o governo, para tomar uma decisão, ele precisa estar convencido de que ele está num caminho errado. E o que tem acontecido? O governo está convencido de que a greve é fraca, de que o movimento está enfraquecido. Essa é a avaliação que a gente tem ouvido do governo, e está errado. Não é isso que a gente tem avaliado. Quando o governo se convence disso, o governo distancia da negociação. O governo não dá a devida importância para retomar a negociação e para colocar um fim a essa greve. Não dando a importância, o que acontece? É o contrário, o fortalecimento desse tipo de movimento. A greve vai aumentando, vai tomando corpo. Além de fortalecer a educação, vem o Detran, vem a saúde, que já anunciou uma data para ser incorporada, pode vir agentes carcerários, enfim, pode tomar uma dimensão, certo, que é altamente prejudicial à sociedade e prejudicial ao governo. Então, vejam bem, é importante nesse momento, e aí vocês sabem disso, o governo avaliar melhor essa situação. Ter uma análise correta da situação. E não se deixar convencer, não sei se por puxa-saco ou por quem seja, minimizar um problema, certo? Então, estou falando aqui como alguém que é aliado do governo, com quem quer ver esse governo bem, certo? Então, o que está acontecendo nesse momento que eu vejo é um erro de avaliação do governo do movimento que existe aí. Não se pode minimizar essa situação. É isso que eu estou colocando aqui. Ok. Ótimo. Então, só para fechar bem rapidamente, vereador, estamos caminhando para o final. Eu quero uma avaliação tua agora como apresentador, né, de TV. Opa! Para onde vai? Como está a mídia em Mato Grosso? Para onde vai a mídia? Como é que o senhor está vendo as tendências novas, mídias sociais, enfim? Qual é a sua avaliação do atual estágio da mídia em Mato Grosso? Olha, eu quando comecei aqui no estado de Mato Grosso, nós tínhamos 2 emissoras de televisão. Participei ativamente da regionalização da comunicação, que foi o grande passo para o sucesso da comunicação no Brasil. Eu me recordo, na época da faculdade, que nós discutíamos isso em faculdade, e eu já estava na atividade, que o grande caminho do sucesso da comunicação no Brasil era a chamada regionalização. Hoje nós vivemos isso. Porque seria mais sucesso ainda quando o povo começasse a se ver, a participar verdadeiramente dentro do processo de comunicação. Hoje nós temos isso, certo? E hoje nós dividimos a mídia convencional com a mídia social, certo?
eu tive acesso a uma pesquisa recente do IBOPE, aqui no estado de Mato Grosso, e nós pudemos constatar isso. A mídia convencional, de repente nós visualizamos o seguinte: olha, mas alguns televisores aqui desligados, para onde que migrou essa audiência? Dividindo muito com a mídia social. Então hoje nós temos um equilíbrio entre a mídia convencional e a mídia social. São fatores que se cruzam. Mas eu fico feliz porque nós temos o equilíbrio dessas duas mídias e, acima de tudo, nós temos excelentes profissionais aqui no estado de Mato Grosso, tanto na mídia social, na televisão, no rádio, né? O rádio, com a migração do AM para o FM, recuperou a sua força do rádio. Então, a nossa mídia no estado de Mato Grosso, ela está muito bem servida. E hoje, para fechar, a população, ela está antenada com tudo que acontece na sociedade. Não tem mais aquele cidadão isolado de informação. Não existe mais aquele leigo para você falar o seguinte: olha, aquele lá do Osmar Cabral, lá do Pé da 90, ele não entende de política. Ele não entende, certo? Ele está antenado em tudo. Ok. Agora eu passo para as suas considerações finais, vereador, por favor. Olha, eu agradeço pela oportunidade e quero dizer que nós estamos aí trabalhando, honrando o voto de confiança, o salário que a população nos paga. É isso que a gente tem trabalhado diuturnamente. Eu vim para a política para servir a nossa população. Esse é o nosso propósito. Ótimo, muito obrigado, senhor, pela presença aqui conosco hoje, né? Obrigado também a Antoniele Costa, Cristiane Fonseca, sempre comigo aqui na bancada. E obrigado a você pela audiência aqui em mais um programa Emparedado. Hoje tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o vereador Toninho de Souza, do PSD, daqui da Câmara Municipal de Cuiabá. Convidamos vocês a estarem conosco na próxima segunda-feira, às 21h30, com mais um entrevistado aqui na TV Gazeta, no programa Emparedado. Muito obrigado e boa noite. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir